Gente, meu celular travou, não salvou. Eu vou recomeçar para poder deixar salvo isso aqui no IGTV. Nossa, como eu ia dizendo, eu vou tentar responder ao longo das semanas aí alguns temas que vocês deixaram que vocês têm dificuldade. Para quem já tava, só para dizer que o meu outro vídeo travou e eu não consegui salvar. Então eu vou recomeçar, tá? Vamos lá. O que eu vou trazer hoje aqui de conceito para tentar trazer uma ideia geral para que você possa aprofundar depois com o seu material é em relação à teoria da tipicidade conglobante, que é uma teoria atribuída ao Zaffaroni, tá? Principalmente ao Zaffaroni, é do Pierangeli também, mas a gente conhece mais como sendo do Zaffaroni. A teoria da tipicidade conglobante não é uma teoria complicada, mas a gente vê coisas na internet que deixam ela um pouco mais simplificada do que ela realmente é. Então, às vezes a gente tem a ideia de que a teoria da tipicidade conglobante, ela é simplesmente a tipicidade formal com a tipicidade material e que isso formaria a tipicidade conglobante. É também, mas a tipicidade conglobante ela vai um pouco além, ela é um pouquinho a mais do que isso, tá? Então vamos lá. Para a teoria da tipicidade conglobante, eu tenho uma outra ideia, além da ideia de tipicidade formal e de tipicidade material. Eu tenho um conceito, uma característica de antinormatividade, ou seja, para que um fato seja atípico, ele precisa, além de estar ali previsto no direito penal, né, ser formalmente típico, ser materialmente típico, ou seja, de fato ofender o bem jurídico, né, ofensividade da conduta, todos aqueles requisitos que a gente conhece, ele precisa ser antinormativo. O que significa ser antinormativo? Ele precisa ser contrário ao ordenamento jurídico como um todo. Ele precisa ser contrário a todos os ramos do direito. Ele não pode simplesmente ser uma conduta proibida pelo direito penal. Ele tem que ser uma conduta proibida pelo direito penal, pelo direito civil, pelo direito trabalhista. Ele tem que ser uma conduta proibida por todos os ramos do direito, pelo ordenamento jurídico como um todo. Então, para a teoria da tipicidade conglobante, quando eu penso num fato, numa atividade que, para o direito penal, é proibida, contudo, o Estado, em outros ramos do direito, acaba tolerando a prática dessa atividade, acaba fomentando essa atividade, eu não posso considerar essa atividade como típica, tá? Vamos pensar no exemplo que eu estava dando no outro vídeo antes de travar, que é o da violação de domicílio. Para o direito penal, violação de domicílio é crime. Tudo bem, ou seja, é um fato típico. Porém, se você vai ver, por exemplo, lá no Código Civil, no Direito Civil, existe a possibilidade do oficial de justiça, quando a parte ela se recusa ali a obedecer a uma ordem judicial, o oficial de justiça ele pode, por exemplo, entrar na casa da pessoa, ele pode violar esse domicílio. Então tá, eu tô dizendo que no direito penal, essa violação de domicílio, ela é proibida, mas no direito civil eu tenho essa hipótese aqui que o Estado não só autoriza, como ele fomenta, ele diz, olha, oficial de justiça, se essa parte se recusar a obedecer a ordem, você tem que entrar lá, você tem que cumprir esse dever. Tudo bem, só que como que a gente tem isso no nosso ordenamento jurídico fora da teoria da tipicidade conglobante? A gente entende que esse oficial de justiça que cumpre essa ordem, ele está em quê? Em estrito cumprimento do dever legal, que é uma excludente de ilicitude. Não é uma excludente de tipicidade, é de ilicitude. Então, essa invasão, essa violação de domicílio do oficial de justiça, quando ele está cumprindo uma ordem judicial, quando ele está cumprindo uma ordem legal, ele é um fato típico. Contudo, é lícito porque tem uma excludente de ilicitude. Para a teoria da tipicidade conglobante, isso não faz sentido, porque como é que eu posso pensar o seguinte, nossa, como que essa violação de domicílio ela vai ser um fato típico se o Estado está dizendo, vai lá e faz, pode fazer, eu te autorizo a fazer, mais do que isso, você tem que fazer se você estiver executando o seu trabalho. Para a teoria da tipicidade conglobante, isso não faz sentido, porque para um fato ser típico, ele tem que ser contrário a todos os ramos do direito. Então, para a teoria da tipicidade conglobante, falta, por exemplo, para essa hipótese de violação de domicílio pelo oficial de justiça, a antinormatividade. Porque ainda que seja proibida ali no direito penal, eu tenho essa hipótese trazida pelo direito civil que autoriza. Para a teoria da tipicidade conglobante, essa violação de domicílio do oficial de justiça, ela não é somente lícita, ela não está garantida por uma excludente de ilicitude, ela é, na verdade, atípica, tá? Ela é atípica. Outro exemplo,
Ah, e você pode praticar esporte, né? Mas a gente sabe que as lesões corporais praticadas dentro do esporte, elas não são consideradas ilícitas. Eu também tenho uma excludente de ilicitude, que é o exercício regular de direito. Tudo bem. Como que eu posso fazer isso? Lesão corporal é crime no direito penal, mas se for no esporte, pode. Então, como é que é típica de um lado e como é que é uma atitude típica se o próprio Estado está autorizando, se o próprio Estado está permitindo? Também falta para essas lesões ocorridas no esporte a antinormatividade, porque o próprio Estado diz: pode praticar, eu autorizo que lesões sejam praticadas quando vocês estiverem no esporte. Ah, chutou a canela do outro no futebol, deu um soco na cara lá no boxe. O Estado ele autoriza, o Estado fomenta, o Estado incentiva. Como que eu posso considerar típica uma atividade que o próprio Estado está autorizando e está incentivando? Falta o quê? Falta antinormatividade. Para a teoria da tipicidade conglobante, então, essas lesões praticadas no esporte, elas também não estão lá na excludente da ilicitude. Elas são, na verdade, atípicas. Então, para a teoria da tipicidade conglobante, todas essas hipóteses de excludente da ilicitude que a gente vê, de exercício regular de direito, de estrito cumprimento do dever legal, na verdade, elas não deveriam ser consideradas somente lícitas, mas sim atípicas, porque falta antinormatividade. Elas não estão contrárias ao ordenamento jurídico como um todo, tá? Agora, e a legítima defesa? E o estado de necessidade? Nesses casos, não. Por quê? Porque a legítima defesa e o estado de necessidade não é uma coisa que o Estado anteriormente ele incentiva, ele autoriza, né? É uma situação que ocorre no caso concreto, ali na situação concreta. Então, o perigo acontece e depois você está legitimado para poder agir. É diferente do exercício regular de direito, é diferente do estrito cumprimento do dever legal. Antes mesmo que você pratique o fato, você sabe que o direito já autoriza que você faça aquela situação, porque o próprio Estado fomenta, porque o próprio Estado incentiva. E é por isso que, para a teoria da tipicidade conglobante, essas hipóteses, na verdade, elas deveriam ser consideradas atípicas, porque lhes falta, além da tipicidade formal e material, a antinormatividade. Então, na verdade, a tipicidade conglobante é isso. É o fato daquele fato, para ser considerado típico, ele precisa estar contrário ao ordenamento jurídico como um todo, considerado de forma conglobante e não somente o direito penal isoladamente, mas sim todos os ramos do direito, tá bom? Gente, é isso. Agora acho que eu consegui. Vou tentar salvar o vídeo para deixar lá e na semana que vem eu vou tentar trazer um pouquinho sobre erro de tipo, que eu sei que é um assunto que às vezes vocês têm muitas dúvidas, né? Mas que a gente consegue entender. Então, se você tiver ainda alguma dúvida em relação à teoria da tipicidade conglobante, tiver alguma questão de prova aí que você viu e que você não conseguiu entender, você pode me avisar, tá? Então, depois desse vídeo, pega o seu material que você tem em casa, ou procura na internet, dá uma lida, né? Já com essa base, tentando, já tendo uma noção do que se trata, para ver se fica mais simples de você compreender, tá bom? Gente, bom sábado para vocês!